O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, quebrou os sigilos fiscal e bancário do senador Aécio Neves, do PSDB. O período alcançado por essa medida vai de janeiro de 2014 até maio deste ano. O objetivo é rastrear a origem e o destino de dinheiro supostamente ilícito. A quebra de sigilo se estende a outros investigados na Operação Patmos, entre eles a irmã de Aécio, Andréia Neves. Ao pedir a quebra do sigilo bancário e fiscal de Aécio Neves e dos demais investigados, o Ministério Público afirmou que os crimes teriam ocorrido durante as investigações de delitos graves praticados através de autênticas organizações criminosas enraizadas no poder público, envolvendo algumas das mais altas autoridades do país. Os procuradores querem analisar a movimentação de valores em suas contas correntes, eventuais saques ocorridos, assim como o padrão de vida desproporcional aos rendimentos auferidos pelos investigados. O ministro Marco Aurélio acatou o pedido em relação ao senador, à irmã dele, Andréia Neves, ao primo do senador Frederico Pacheco, ao ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima e a 3 empresas que estariam envolvidas no esquema. Em outra decisão, Marco Aurélio derrubou medidas cautelares a que estavam submetidos Andréia Neves, Frederico Pacheco e Menderson Souza Lima. Os 3 ficaram liberados da prisão domiciliar e do uso de tornozeleira eletrônica. A decisão do ministro Marco Aurélio Mello retira ainda as medidas cautelares que tinham sido impostas a eles, como a proibição de sair do país, a obrigação de entrega do passaporte e também a restrição de manter contato com outros investigados, entre eles o senador Aécio Neves. As únicas exigências são que os investigados informem endereços de residências, eventuais mudanças e atendam aos chamamentos judiciais. Na decisão, o ministro alega a longa duração das medidas, que ganharam contornos de prisão mitigada, e que a denúncia com relação aos 3 ficou restrita à corrupção passiva em coautoria. Andréia Neves, Frederico Pacheco e Menderson Souza Lima foram denunciados por corrupção passiva em junho deste ano, ao lado de Aécio Neves. Ao senador Tucano também foi imputado o crime de obstrução de justiça. Eles são investigados por causa da delação premiada do empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, que disse ter sido procurado por Andréia, que teria pedido dinheiro em nome do irmão. Segundo a denúncia, Andréia e Aécio solicitaram a Joesley 2 milhões de reais em propina, valor que foi efetivamente pago em 4 parcelas de 500 mil reais, que foram recebidas por Frederico e Menderson. O Ministério Público afirma que os 2 milhões foram pedidos a pretexto de pagar a defesa de Aécio na Lava Jato. O assunto foi tratado diretamente com o senador. Houve um encontro entre Aécio Neves e Joesley Batista no Hotel Unique, em São Paulo, registrado em áudio pelo empresário. Uma das entregas foi filmada pela Polícia Federal, por meio das chamadas ações controladas. A denúncia contra os 4 ainda não foi analisada pela primeira turma do Supremo, e não há prazo para isso acontecer. Apesar de Andréia, Frederico e Menderson não terem foro privilegiado, o caso tramita no STF, por Aécio Neves estar entre os acusados. A defesa de Aécio Neves afirma que os sigilos bancário e fiscal do senador sempre estiveram à disposição da Justiça e que a quebra é uma medida extremamente natural e salutar para confirmar a absoluta correção dos atos de Aécio. O advogado da irmã do Tucano afirmou que desconhece a decisão do ministro sobre a quebra do sigilo, mas ressaltou que não há nenhuma preocupação com relação a ela.